Sabe outro cara mascarado? Tchau. Mascarado? É o seu Hendrick. Tem jogador que em clube joga pouco, vai pra seleção, joga muito. Tem jogador que em clube joga muito, vai pra seleção, joga pouco. Je m'attends d'un joueur comme Hendrick. Paulo Fonseca acaba de detonar o Hendrick publicamente, e o que o treinador do Lyon falou sobre o brasileiro deixou o mundo do futebol em estado de choque. Esqueça a blindagem que os técnicos costumam fazer com as joias. O clima fechou porque o Mister cansou da passividade do nosso Bob e soltou umas palavras pesadas, comparando a vontade dele com a de um garoto da terceira divisão. A estrela do Real Madrid se apagou na França e agora surge a pergunta que ninguém queria fazer: por que nenhum treinador parece gostar de trabalhar com o Hendrick? Será que o problema é tático ou existe algo muito mais sério acontecendo nos bastidores do clube por onde ele passa? Hoje, no Footplay News, a gente vai analisar as falas de Paulo Fonseca e o mistério de por que o Hendrick vive em conflito com seus comandantes. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo: o Hendrick é mala no vestiário ou os técnicos estão sendo muito injustos com ele? Comenta aí e bora pro vídeo. No futebol de elite existe uma regra não escrita: roupa suja se lava no vestiário. Mas o Paulo Fonseca resolveu rasgar o manual. O técnico do Lyon não apenas criticou o Hendrick, ele o isolou diante da mídia francesa após o tropeço contra o Angers. A situação ficou insustentável porque Fonseca utilizou a coletiva para enviar um recado que deveria ser interno. Ele sentiu que o status que o Hendrick carrega está pesando mais que o futebol entregue no gramado. O treinador foi cirúrgico ao dizer que o brasileiro tem a obrigação de fazer mais. Essa exposição sugere que as conversas privadas já não estão surtindo efeito. É o primeiro grande racha público de um treinador com o nosso Bob fora do Brasil. Isso acende um alerta sobre como a joia está lidando com as cobranças táticas na Europa. O golpe mais duro do Fonseca não foi falar do cansaço da data FIFA, mas sim comparar o Hendrick com Afonso Moreira. O treinador exaltou um garoto que veio da terceira divisão de Portugal para mostrar que no Lyon, hoje, a hierarquia é baseada no suor, não no currículo. Ao dizer que Moreira tem coragem e assume jogo, Fonseca deixou implícito que falta essa fome ao Hendrick. Para um jogador que foi vendido por milhões e é tratado como sucessor de lendas, ouvir que um desconhecido entrega mais dedicação é uma humilhação profissional. O técnico português tocou na ferida. O Hendrick estaria vivendo de flashes, enquanto o futebol moderno exige um atleta que saiba ser operário quando o time não tem a bola. Se fosse apenas o Paulo Fonseca, poderíamos dizer que é um problema isolado. Mas a coisa complica quando olhamos para trás. Abel Ferreira segurou o moleque no Palmeiras o quanto pôde. Carlo Ancelotti e Xabi Alonso mal deram minutos para ele no Real Madrid. Agora, na França, a paciência acabou em 2 meses. Começa a surgir um padrão preocupante. Por que técnicos com filosofias tão diferentes acabam chegando à mesma conclusão sobre o Hendrick? O questionamento sobre o comportamento nos bastidores ganha força. Existe uma desconfiança de que o Hendrick não aceita ser apenas um no esquema tático, o que gera um atrito imediato com comandantes que priorizam o conjunto acima de qualquer estrela individual. É curioso notar como o Hendrick parece 2 jogadores diferentes. Quando ele veste a amarelinha, ele entra com uma estrela absurda, marca gols decisivos e parece o salvador da pátria. Mas, quando volta para o dia a dia do clube, o brilho desaparece. A questão é que o futebol de clube é constância, é treino tático exaustivo, é recomposição defensiva em um jogo de liga nacional contra time pequeno. Parece que o Hendrick se motiva apenas nos grandes palcos, enquanto os treinadores precisam dele nos confrontos rotineiros. Essa falta de regularidade irrita os técnicos como Fonseca, que precisam de um jogador que se entrega o tempo todo, e não apenas de um herói que aparece para a foto no final da partida. A fama de arrogante não vem do nada. Relatos de vestiários anteriores, como o racha no pré-olímpico da Venezuela, indicam que o relacionamento do Hendrick com os colegas de profissão não é um dos melhores. Dizem as más línguas que ele se isola e que a imensa atenção da mídia ao redor dele cria um abismo com o restante do elenco. Se o grupo sente que o jogador se acha superior, o isolamento em campo acontece de forma natural. A bola para de chegar. Paulo Fonseca pode estar sentindo esse clima no Lyon, um jogador que talvez não se sinta parte do grupo comum e que espera que um time trabalhe para ele, enquanto o futebol atual exige que todos ajudem mutuamente. Mas falar é fácil, mas os números do Hendrick na França são um combustível para esse incêndio. São 9 jogos sem balançar as redes na Ligue 1, 2 meses de seca total para um cara que chegou com o status de artilheiro nato.
O problema é que, quando o gol não sai, a utilidade tática é a única coisa que mantém um jogador no time. E segundo Fonseca, o Endrick é nulo sem a bola. Ele ocupa o que o técnico chamou de espaços mortos, ficando estático enquanto o time precisa de pressão alta. A imprensa francesa já não trata como um fenômeno real, mas como um peso que está atrapalhando a evolução ofensiva de um Lyon que briga para não ficar fora das competições europeias. Existe uma crítica tática recorrente sobre o comportamento do Endrick em campo. Ele inicia as partidas pressionando os zagueiros como um verdadeiro leão. Corre, dá o bote, morde a saída de bola. Mas, assim que essa primeira linha de pressão é superada, ele desliga. A dificuldade é que ele para de ajudar o meio-campo e fica esperando a bola chegar para a jogada individual. No esquema de Paulo Fonseca, isso é imperdoável. O treinador quer um atacante que seja o primeiro defensor durante os 90 minutos. A insistência do Endrick em arriscar jogadas impossíveis e perder a posse de bola quebra a fluidez do time, transformando o que deveria ser uma arma ofensiva em um problema tático para o Lyon. Até o Ancelotti, que é um mestre da gestão de egos, parece estar aplicando uma estratégia de contenção com o Endrick. Na seleção, as chances são curtas e as declarações são sempre focadas no futuro. Isso soa como um plano de amadurecimento forçado. O treinador italiano sabe que o Endrick tem um talento geracional, mas talvez veja falhas graves de posturas que precisam ser corrigidas com um banco de reservas. Se o maior técnico do mundo prefere convocar o garoto apenas por pressão popular, mas não o utiliza como protagonista, o recado para o mercado é péssimo. O mundo começa a suspeitar que o Endrick ainda não tem a maturidade mental necessária para liderar um ataque de ponta na Europa. Parece que carregar o escudo do Real Madrid no currículo está sendo mais um peso do que um benefício para o Endrick no Lyon. Ele chegou à França com a expectativa de que vai resolver tudo sozinho, mas o futebol francês é físico, pegado e não respeita nomes. A situação complica quando o jogador não entende que o status de Madrid não entra em campo. O Paulo Fonseca deixou claro, ele não se importa com quem o Endrick é no papel, ele quer que o jogador entregue no gramado. Se o Endrick não limpar a mente desse status de estrela e voltar a ser o moleque que quer conquistar o espaço no suor, esse empréstimo será o primeiro grande fracasso de uma carreira que começou de uma forma meteórica. Em entrevistas recentes, ele admitiu que sente que o torcedor brasileiro não gosta dele. Esse sentimento de rejeição pode estar gerando uma postura defensiva no jogador, fazendo-se fechar ainda mais para um grupo e para os treinadores. Quando você se sente perseguido, a tendência é se tornar indiferente ou apático. E parece que o Endrick está oscilando entre essas duas reações. A solidão de ser um fenômeno precoce é real, mas no futebol profissional, a resiliência mental é o que separa os craques das promessas. O racha com Fonseca pode ser um choque que o Endrick precisava para entender que ele precisa de aliados e não de súditos. Enquanto o Endrick sofre na França, outros brasileiros como Estevão e Luiz Henrique estão voando baixo e sendo abraçados por seus técnicos e torcidas. Isso aumenta a pressão sobre o camisa 9. Por que com eles o clima é de festa e com o Endrick é de cobrança pública e conflito? A comparação direta mostra que é possível ser jovem, talentoso e integrado a um sistema ao mesmo tempo. A desculpa da idade já não cola mais. O mundo do futebol é implacável. Se você não entrega o que se espera de um fenômeno, a etiqueta de superestimado aparece em segundos. O Endrick está perdendo a corrida da opinião pública europeia e precisa de uma resposta imediata se quiser ser o protagonista do Brasil em 2026. O desabafo do Paulo Fonseca foi o ultimato para a carreira do Endrick no Lyon. O treinador deu a letra. A obrigação de fazer mais é o que vai definir se o brasileiro continua no time ou se vai virar um reserva de luxo. A crise vai aumentar se o Endrick não mudar a postura agora. O talento dele é inquestionável. Ele é um monstro na frente do gol, mas o futebol de 2026 não permite mais jogadores estáticos. O nosso Bob precisa acordar para a realidade de que o esforço vem antes do drible. Se ele entender o recado do Fonseca, o ex agradece. Se não, o Real Madrid terá um grande problema para resolver no próximo ano. Mas e aí, na sua opinião? O Paulo Fonseca foi duro demais ou o brasileiro realmente está merecendo esse choque de realidade? Por que você acha que os técnicos perdem a paciência com o Endrick tão rápido? Deixe seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Ela seu chão, craques em ação.